mais um podcast, bookcast dos Anônimos. Hoje nós teremos o conto do segundo canto, não é mesmo, Bruno? É isso aí, é o que nós chamamos de o livro de números de Homero. Exatamente, esse capítulo, meu Deus do céu. É Não, mas aquele nós tipo de faremos ele ficar capítulo que você interessante, vê né? igual criança no carro. Não, com certeza, mas parece criança no carro em viagem, né? Tipo, mãe já chegou? Mãe já acabou o capítulo? Vai demorar mais quanto tempo? Quantos Brincadeira. contingentes faltam para ele falar? Tipo isso. Tem mais quantas ilhas na Grécia, mãe? Mas e agora? Já acabou? Tô com sono, mãe. Exatamente isso. É, tipo, isso a gente pode continuar amanhã? Ah, mas não dá pra parar e voltar pra casa? Porque aqui já deu. Já deu, já deu. Foi É difícil, mas nós exatamente esse superamos. capítulo. E duas Ainda vezes, né? bem, Por né? falta de uma. É, exatamente, né? Isso que é força de vontade. Você fala assim, ah, uma vez tá ruim, mas duas vezes vai ficar pior ainda, mas eu vou fazer. Exato. Isso aí, então, Pois é. sem mais demoras, né? Acho que podemos começar este capítulo que talvez não seja muito longo. Nós sempre falamos isso, mas não conseguimos mais progredir. Somos das pessoas prolixas, enfim, vamos começar. Exato. Bom, nesse capítulo é muito engraçado que a gente já começa, pelo menos, eu tenho a sensação que é uma coisa muito icônica, né? A gente vê aqui que Zeus fica sem dormir. O cara tá preocupado, perdendo os cabelos, ficando velho. Por quê? Porque ele sentiu. Agora, parece que baixou assim, né? Tipo, caiu a ficha e falou assim: vixe, tô devendo pra Tétis. E agora? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer o Aquiles ser honrado e não descabelar minha mulher com isso? Tipo, ele se meteu naquela típica sinuca de bico, né, não, Bruno? Exato. É igual você estar casado, morando com a mãe e com a esposa ao mesmo tempo. É algo Aí, impossível. e as duas brigam, entram em conflito e ainda perguntam a sua opinião, tipo, e o que Exato. você acha? Aí você olha assim com aquela cara de. Exato. Só quem já viveu isso sabe o que é ficar entre a cruz e a espada, né? Exatamente, bom, essa é a expressão que melhor se adequa, e era exatamente isso que Zeus sentiu, né? Sentiu no peso do dedo e no peso da mão, falou, vixe, é hoje que eu não durmo, que eu durmo no sofá. Bom, e literalmente ele ficou acordado, virando de um lado para outro na cama, não sabia o que fazer, ficou prostrado à noite, até que veio a luz. Ele foi iluminado por uma ideia genial. Qual que foi, Bruno? Você sabe? Bom, pelo que eu estou lembrado, que eu li faz uns 20 minutos. É um momento ali curto, né, no começo do canto. Mas ó, a parte mais interessante que o Zeus, o Deus mais poderoso dos gregos, o Zeus, ele não é onisciente, né? Ele não sabe de todas as coisas, porque senão ele não precisava se preocupar, né? A Exatamente. preocupação ficaria apenas para os seres humanos. E aí, o que ele imaginou, conforme a sua pergunta, né, ele falou: já sei, vou falar para os aqueus irem à guerra e vou falar para os troianos também saírem dos muros. Por quê? Estes 9 anos que se passaram eram praticamente os aqueus dentro de seus muros lá, né? Os aqueus não, os troianos dentro de seus muros. E era praticamente intransponível estes muros porque foram feitos por Apolo e Poseidon, né? Os dois deuses fizeram estas muralhas, então era bem difícil dos aqueus, mesmo com seu maior número, traspassar. Então, ele envia o Deus Sono, né? Como nós Exato, falamos sonho. no primeiro episódio. É o sonho, perdão. Exato. Deus Sonho, como nós falamos no primeiro episódio. Para Agamenon, né? Falando para ele que se ele saísse para a guerra nesta manhã, ele sairia vencedor e iria para casa com todos os as conquistas de Troia, né? Naquele mesmo dia. Ou seja, era uma estutice, né? Ele foi astuto ali em acreditar. Não, e a parte mais engraçada disso aí, né, Bruno, é que Zeus, ele foi tão matuto nessa questão que ele olhou e falou assim: bom, se eu mandar o sonho só por como ele é, o Agamenon vai falar: isso aí é bobagem. Zeus não veio falar comigo através de um sonho, né? Então, o que ele fez? Ele fez o sonho ir com a aparência de Nestor, que era o velho, o ancião, né? O ancião mais exato, sábio. o ancião sábio que
todos escutavam. E Agamenon, quando acordou e foi ter com os seus pares ali, a troca de ideia, falou a mesma coisa, falou, gente, Nestor estava no meu sonho, e ele apareceu lá falando que era Zeus que estava mandando, então realmente foi Zeus. Exato. E aí Nestor aparece e fala assim, olha só, se foi eu que apareci, então E ele tá diz errado isso ainda, aí. né? E ele diz ainda, se fosse outra pessoa que tivesse falado, né, Nestor diz, nós não acreditaríamos, mas como é o rei dos reis aqui, né, Agamenon, Exato. o mais Exatamente. poderoso de nosso exército, nós acreditamos. E aí, nesse interim também, Zeus manda para Heitor, né? Manda Íris de pés velozes, a mensageira dos céus, enviar uma mensagem mandando os troianos saírem das muralhas. Por quê? Segundo ela, e não é mentira esta parte, né? Vinham contra eles inúmeros, como se fossem aquelas nuvens de gafanhotos que atacaram a Argentina, sabe? E um pedacinho aqui do Brasil. Exatamente. Contáveis. Aí a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Então, essa foi a ideia de Zeus de fazer com que os troianos, né, e os dánaos ou os aqueus, né, se encontrassem ali no campo de batalha, né, e não um atrás dos seus muros enquanto o outro fica tentando transpor estes, né. E aí, depois da preocupação de Zeus, eu não sei se você ainda tem algo para falar sobre a preocupação de Zeus, vem a preocupação de outra pessoa. Agora sim, essa pessoa deveria ficar preocupada, né? E quem é essa pessoa, Paola, que fica preocupada? Bom, agora quem fica preocupado, eu acho que é Agamenon, né? Exato. E aí, ele tem que ficar preocupado, né? Ele é um ser humano. E como diz ali, né, o deus sonho, né? Assim que ele termina de levar a mensagem para Agamenon, ele fala, olha, acorda, meu filho. Você é o rei daqui, você é o líder de todo este contingente. Dormir é para quem não tem preocupações. Se você é um rei, né? Se você tem toda esta autoridade, você não deveria estar aí todo tranquilo. Levanta-te, vai lá guerrear contra os povos, vai pensar em alguma coisa. E Zeus disse, né? Ele traz a mensagem. Zeus disse que você receberia a vitória agora. E aí Agamenon, né, levanta todo preocupado. E aí eu acho interessante, né? Como nós falamos, né? Esta é uma guerra aristocrata, né? Você não terá pessoas simples, né? Ou, como dissemos hoje em dia, classe média, sendo informadas de sua morte, né? Apenas os reis são informados, né? Cada líder do seu batalhão, cada comandante. E quando Agamenon levanta, né? Ele coloca o Homero, né? Diz aqui, coloca a bela túnica, né? Coloca a capa e coloca as belas sandálias. E isso me lembra lá de Odisseia, né? Do coitadinho do porqueiro fazendo as suas próprias sandálias e a muito custo e durante muitos anos, né? E ele fazendo as suas próprias sandálias, demonstrando, né, a diferença, né, de um para o outro. E é interessante também que a guerra, ela requer muito disso, né? Ela requer muito dinheiro, assim como cuidar dos cabelos, né? Como nós falamos no episódio passado. Cuidar do cavalo também requer muito dinheiro. A guerra também requer dinheiro. E quando você é convocado para a guerra, você leva o seu próprio escudo e a sua própria lança. Então, diferentemente talvez do que vocês imaginam, os pobres dos pobres dos pobres não eram forçados a ir à guerra, eles nem eram nem convidados, né? Eram quem ia à guerra eram apenas os reis, né, os mais ricos, e o que nós chamamos de classe média, que tinham condições de comprar o próprio escudo e a própria espada. Isso é bem interessante de se notar aqui também, já no início deste segundo canto. E o que eu acho, na verdade, mais engraçado é que quando ele vai contar dos sonhos para os seus súditos, né? Na verdade, seus guerreiros e os participantes da guerra de maneira geral, ele tem uma conversa assim, aquela conversa que é direta e indireta ao mesmo tempo, né? Tipo assim, ó, eu tô falando, mas assim, fica por tua conta decidir o que vai fazer, porque assim, eu tô meio que de mensageiro aqui. Mas o mais engraçado ainda é que para transmitir essa mensagem, eu achei muito simbólico que ele usa o cetro que ele ganhou de Tiestes, e esse cetro, na verdade, ele foi feito por Hefesto, né? Exato. Ele era o cetro, exatamente, e ele foi passado de mão em mão até que Tieste, que era um grande detentor de rebanho da região,
ele decidiu passar para o rei dos Átridas e falar assim, bom, eu usava com o meu rebanho, você vai usar com o teu povo, falando assim, você será um grande líder, né? E meio que nessa parte, pelo menos a impressão que eu tenho é que ele não foi um tão grande líder assim, né? Ele meio que olhou e falou assim, bom, então, gente, vamos aqui, é a reunião dos grandes, a gente conversa aqui entre a gente o que a gente decide, beleza? Mas ali o povo, a gente deixa para o povo decidir e vai meio que remando para onde eles forem, né? Não é mesmo, Bruno? Exatamente, né? Ele não confia nem mesmo aos seus companheiros de guerra, né? Ele vai primeiro aos anciãos, conversa com eles, né? Diz o sonho. Exatamente. E arma, né? Aquele ardil, aquela arapuca e fala, né? Olha, eu tive esse sonho, né? E eu vou falar para o povo que, ao invés de a gente guerrear e vencer hoje, eu vou falar para o povo, para testá-los, né? Que é para nós irmos embora e que nós não iremos invadir Troia, né? É para irmos embora de mãos abanando após estes nove longos anos, né? E aí ele fala, continua, né? Olha, mas vocês, né? Insistirão ao povo que fique. Eu vou falar para irmos embora, vocês insistirão ao povo que fique, para o povo mesmo decidir o que eles querem fazer, se eles querem continuar aqui, mesmo após os 9 anos, e agora sem Aquiles, né? Ou se decidem guerrear e continuar na valentia dos homens, né? Tal como deve ser para os homens. Mas imagina, você tá já. Eu me coloco na posição do guerreiro agora. Já tá há 9 anos fora de casa, já tá 9 anos sem ver sua família, sua mãe, sua mulher, seus filhos. Vem o rei e fala assim: ah, não, vocês vão passar mais um ano aqui. Ou então, sei lá, vocês vão passar mais tempo porque eu decidi invadir Troia. E acontece esse questionamento no capítulo, na verdade, né? Que tem um insurgente doido, né? Que é o Thersites. O Thersites, ele fala, mas por quê? Porque você quer mais dinheiro? Por quê? Porque você quer mais mulheres? E a honra? É honra que você quer? Ou seja, né? Ele questiona exatamente, né, essas pequenas contradições que vêm à mente dos guerreiros na hora, né? Tipo assim, poxa, mas quer dizer que a gente vai passar mais um ano aqui pra quê? Por quê? E ao invés dele ser claro, né, com quem ele tá liderando, de falar assim, ó, Zeus veio, falou isso, eu preciso de vocês que fiquem comigo mais um ano, ele só fica meio assim, né? Ah, vamos patinar aqui, deixar pros grandes pros outros líderes aí, ver no que dá e tal, ou mais pra frente e tal, e ver no que dá, até que a Hera lá de cima começa a olhar essa situação escandalizada, né? Falou, tá maluco, meu irmão? Você não vai fazer isso, não. Eu vou mandar seja quem for. E quem que ela decide mandar, Bruno? Como sempre, né? Manda a deusa de olhos esverdeados, né? Ah, eu adoro essa descrição de Atenas. Eu também acho maravilhosa. Eu acho linda quando ele começa Atenas. A deusa de olhos esverdeados. É engraçado que na versão em inglês ela tem olhos cinzas, acinzentados. Eu acho muito engraçado isso, você vê, né? Muda um pouco, a língua, muda um pouquinho as minúcias aí, mas eu acho engraçado e fica linda do mesmo jeito. E aí chega Atenas, vê Ulisses de mil ardis, né? E fala, cara, ó, assim não dá não. O negócio é vocês irem pra guerra. Não pode arregar agora não arrega. E o Ulisses fica, hã? E ele percebe que é a deusa, né? Ele escuta a voz, ele fala, ah, não, saquei quem é. Beleza, a gente então. Conhece já o famoso Ulisses, né? A gente conheceu no episódio passado, né? Porque foi ele que mandou a Nau para buscar a coitada da Briseida, né? Na verdade ele foi liderando a nau, né? Agamenon mandou ele. Exato, exato. O que eu digo que nós conhecemos, né, neste episódio, é porque estavam todos, né? Nós vemos ali no capítulo que fala que estavam todos ali, todos muito afamados, né? Todos conversando demais. 9 arautos, né? Tinham dificuldades em conter a conversa do povo, conter o barulho para que os reis pudessem falar. E como que Ulisses estava? De boa na lagoa. E quando falam muita gente, olha só a descrição que
Agamenon dá para a quantidade de pessoas. Ele diz que se dividisse para cada um troiano 10 aqueus, iriam faltar muitos aqueus ainda para cada troiano matar ou servir. No caso, ele faz uma comparação, né, como se os aqueus estivessem servindo vinhos para os troianos e ao contrário, os troianos estivessem servindo vinhos para os aqueus e cada aqueu cada troiano servisse 10 aqueus, certo? Certo. Cada troiano servindo 10 aqueus, ainda faltariam troianos para servir, porque é um número muito maior, né, de contingente, de diferença entre pessoas, entre o contingente dos aqueus para os troianos, né? Então era muita gente, era um barulho imenso, 9 arautos não conseguia conter, com muita dificuldade fizeram o povo se calar. E como que estava Ulisses? Ele estava lá, encostado, né? No livro diz que ele estava em riste, né? Ele estava como uma criança paradinha lá, quietinho, só pensando ali no que ele falava, e diz que ardia o coração dele aquelas palavras, porque é exatamente isso que você estava falando, né? Ele estava 9 anos longe de Penélope, deixou seu filho Telêmaco lá, recém-nascido, não viu nem o menino crescer e vai voltar agora com as mãos abanando e sem glória. Imagina, como que eles seriam conhecidos? Né? Os aedos não contariam as histórias de Troia falando dos aqueus, mas sim dos troianos, né? Então a fama ficaria para os aedos e não para os aqueus. E aí? E foi assim que a Atenas ela consegue convencer Ulisses, né? Falar, olha só, vocês vão sair daí como covardes, é isso que vocês querem? É sério isso mesmo? Não, quer dizer, então 9 anos não vale nada e você pode perder tudo. E ela usa, né, o que ele já sentia no coração, né? Ela aproveita. E para aproveitar, tem até a parte de um pequeno conto que é contado nesse capítulo que é muito interessante, né? Que é uma ave que tem 8 filhotes e uma serpente vai... Um pardal, exatamente. Eu estava tentando lembrar qual que era a ave. Na verdade, é um comparativo com a quantidade. É uma profecia, né? Exato. Mas... Continuando sobre Ulisses ainda, tem mais um ponto interessante, né? Quando ela desce, ela fala Ulisses de Milordice. E antes disso, né, Homero cita, lá está parado, Ulisses em conselho semelhante a Zeus. Você vê aí a importância que ele dá e como ele já descreve o tamanho da inteligência de Ulisses. De Ulisses, exatamente. Isso também é bem interessante porque ficará muito evidente nos próximos capítulos. Exato. E aí surge essa história dessa profecia, né? Que tipo, era o pardalzinho com 8 filhotes, e então seriam 9 pardais, né? Contando e sobe uma cobra. Exato. Eu tô contando com a mãe, somam 9. E sobe uma cobra e vai comendo os filhotes, filhote por filhote, e no final come a mãe, né? Que fica em desespero. A mãe tava grunhindo, brincando. Ainda, né? Exato. Tava voando ali, quando ela começou a voar, a cobra ainda pegou ela ainda. Exatamente. E engoliu ela também. E ainda fala que a cobra apareceu do nada, enquanto eles estavam fazendo uma hecatombe, e sumiu do nada também após engolir. Exatamente. Os 4 não, os 9. Os 9. Quanto a mamãe pardal. E ali, exatamente. Calcas, né, o vicário, ele diz, né, que conforme a quantidade de pardais que foram mortos pela cobra, também essa será a quantidade de anos que vocês ficarão sem invadir Troia. Mas no 10º, né, que é depois do 9º, vocês conseguirão invadir. E eles já estavam no 10º. E é isso que Atena coloca na mente de Ulisses, não é verdade? Exato. E isso surge como uma esperança, né, para ele. Então ele tem uma oratória muito boa, ele sai falando para todo mundo. Aliás, antes de falar, ele recebe o cetro de Agamenon. Isso, essa parte o quê? Que você importante de novo. A liderança, né? Vamos lá, eu lidero o povo agora. Ele recebe o cetro. Uma coisa interessante que quando você está diante de um rei, nós vemos isso na história de Esther, no livro da Bíblia, quando ela vai convidar tanto o rei quanto o conselheiro do rei, né, na época que queria matar todos os judeus, ela vai lá, e as mulheres não eram permitidas entrar em conselhos de homem. Uhum. E ela fica perante ele, se ele não desse o cetro a ela, né, ela morreria ali, né, porque ela não teria permissão para estar, então seria morta. E aí o rei coloca o cetro para ela, dando a permissão. Então eu imagino que também ali Agamenon, né, ele também dê, digamos assim, a permissão para Ulisses. Você eu confio, você pode falar o que você quiser falar. Também exato, porque ele era o braço direito, né?
do Agamenon. E nisso aí a gente vê também a importância já no segundo canto de Ulisses na história inteira. E além da sua inteligência, além de todas as outras coisas que o Bruno acabou de escrever também, né? E aí, nessa parte, ele, com a oratória que tinha, ele começa a falar pros seus que, ó, galera, vamos ser honestos, se a gente sair agora, a gente vai sair manchado, como covarde, a gente nunca vai ter conquistado nada, apenas alguns bronzes ali, algumas mulheres aqui, e nada além de mais. E os troianos, que é bom mesmo, a gente não vai ficar só em sonho, né? E aí, Tercites, que era ó, já começa a minha birra por aí, porque pra mim ele é a cara de Hefesto. Eu já imaginei que você ia falar isso. Você não gosta de um coxo mesmo, né? Né, ele era feio, coxo, Não, esse chato. daqui era pior que Hefestos, né? Porque ele era com a cabeça côncava, era o mais Exato. feio de todos que tinha ido. Hefestos só era manco. É que ele é comparado com os deuses, né? Aí fica parecendo que era feio, só era manco. Esse daqui não, ele dá toda aquela descrição da feiura. E além disso, além da aparência física, né? Ser feia, talvez por isso também, né? Ele acabe tentando se sobressair na fala, né? E até Ulisses, olha só que interessante, Ulisses, né? Ele ganha até uma estrelinha, diríamos assim, que Ulisses diz que ele é um bom orador, porém fala porcaria, né? É chamado que ele só falava insultos, né? Ele inclusive chamou Agamenon, né? Agamenon não, chamou todos os aqueus, né? Ele estava insultando Agamenon, né, por essa ideia, e aí ele chamou todos os aqueus de filhos de Clístenes. Você sabe o que é filhos de Clístenes, Paulo? Não. Clístenes era um conhecido, né, um famosíssimo gay da antiga Grécia, mas isso da época de Aristófanes, né? Em duas histórias de Aristófanes, você pode ver principalmente Tesmofariantes, né? Cita lá Clístenes ajudando na Assembleia das Mulheres a pegar o pai de Eurípides, né? Que estava ali como intruso, travestido de mulher. Enfim, e aí Clístenes, ele era um gay daqueles, como se diz, bem desvairados mesmo, sabe? Bem sem vergonha lá, então ele era muito famoso. Então, para nós não sermos processados por homofobia, nós chamaremos eles de filhos de Clístenes. Então, foi isso que o Tercites chamou, né? Ele falou assim, vocês não são mais aqueus, são aqueias, né? Não são mais homens, é isso que ele diz. Exatamente. Muito. E é interessante que ele fala, e você, Agamenon, é o pior de todos, Agamenon. Você é o pior de todos, porque se você tem sorte que Aquiles não ficou mais encolerizado, né? Ele foi bonzinho com você, porque se não quisesse, você já não teria visto esse dia. Tipo, nossa, ali ele pegou, porque é aquela verdade, né? É aquela coisa horrenda que é verdade, então dói mais. É tipo assim, é aquela verdade que todo mundo abafa, assim, tipo, pô, cara, você não devia ter falado isso. Outra coisa interessante é que tanto Aquiles quanto Ulisses, eles detestavam Tércites, né? Ele já era uma figurinha marcada e carimbada e ninguém gostava dele, além dele ser assim, né? A última Coca-Cola do deserto, só que não. A gente viu esses insultos e aí nessa hora o Ulisses também, ele se rebelou, né? Falou assim, mano, você tá maluco falar assim com o rei? E deu umas costas no pobre ele deu uma cetrada, né? Não tão pobre assim. Deu uma cetrada. Exato, mas que pegou a cara dele de certo, né? Porque ele depois ficou com o rosto sangrando, todo mundo gozando da cara dele. E ele foi humilhado. Exato. Ele foi humilhado na frente de todos e todos ficaram debochando dele, né, na verdade. Porque ele fazia isso. E assim, exato. Mas olha, e assim, essa pancada com essa cetrada, né, diríamos assim, porque foi com o cetro que o Ulisses acertou. Ele acertou nas costas, tanto que ficou a marca, né? Com a marca do cetro nas costas. E esse cuspir sangue, você imagina a força que Ulisses bateu nele? É assim, ó, é um pouquinho a menos do que eu te matar. Eu vou te bater com tanta força, mas será um pouquinho a menos do que a morte, entendeu? Então ele ficou lá chorando, ficou cuspindo sangue, ficou ofegante, amedrontado. E eu posso dar spoiler ou não vou dar um spoiler aqui não de Odisseia? Pode dar. Eu vou dar um spoiler de Odisseia. Por quê? Aqui nós vamos ver, né, hoje nós vamos adentrar em alguns personagens. Tem o famoso Ajax Telamônio, que diz que era o mais forte de todos, tirando Aquiles, né? E ele só não tinha mais
autoridade, porque ele tinha pouco contingente com ele, né, e não era tão forte quanto Aquiles. Mas fora Aquiles, ele era o mais forte, ele era enorme, diziam que ele era muito grande, ele era enorme. E como ele morre, né, naqueles jogos, naquelas Olimpíadas gregas, Olimpíadas fúnebres gregas, mais precisamente, provavelmente, no pugilato, né, que é o antepassado, né, o pai ancestral do pugilismo atual. E ele perdeu para quem? Justamente para quem? Para Ulisses. Por que eu conjecturo isso? Porque na Odisseia, quando o Ulisses visita, né, ali o Hades, ele vê, né, os seus companheiros que morreram, né, e um desses era o Ajax, né, e esse Ajax, ele não quis falar com Ulisses lá, estava muito chateado com ele. Então, olha só que interessante. O Ulisses é muito incrível, assim, aquele cara muito incrível. Ele não era mais forte, mas era muito forte também e era incrivelmente inteligente, então ele tinha a união dos dois. E essa pancada que ele deu no Tercites, coitado, eu senti dor quando eu li. Eu também, eu fiquei, nossa, poxa, eu podia ter dormido sem ler isso. Doeu. Outra coisa interessante, né? Falando aí de gente que chora, apanha e tal, onde que estava o nosso querido Aquiles nessa hora, Bruno? Aquiles estava de boa na lagoa. Não vou dizer literalmente, porque era no mar, né? Não era na lagoa. Ele estava chorando, né? Ele estava lá com o dedinho na boca chorando por causa da Briseida, ainda para vocês verem, né? Como a mulher afeta. Tava sem fazer nada, mas assim, só contextualizar pra galera que ele era um chorão. Ele era um bebezinho da mamãe, exatamente. Que você vê que os únicos que não se armaram para a guerra era o contingente de Aquiles, né? Ele estava lá de pernas para o ar chorando no navio, e o seu contingente estava lá brincando de bola, gol a gol. Nas brincadeiras dele eram jogando dardos e etc, né? Eles estavam lá se divertindo na areia enquanto o povo estava se reunindo para a guerra. E Aquiles. Exatamente. Bom, nada além do que isso. Ele estava certíssimo de fazer isso. Outra coisa interessante, eu sei que você vai começar a falar das árvores genealógicas e dos povos que a gente vai ver aí nesse capítulo, né? Você bem comparou o livro de números. O livro de números, exatamente. Quem ia falar sobre isso era você. Nós combinamos que você gosta muito disso. Nossa, minha parte favorita. Só que não, gente, não. Só um ponto marcante disso que eu achei muito engraçado é que aí ele deixa ao leitor a apresentação de todo o território grego, né? Desde as ilhas menores até as cidades maiores. Isso eu achei fantástico, incluindo a apresentação de cada um dos seus ascendentes, né? Dos ascendentes dos reis. E uma brevíssima descrição que o Bruno vai começar a falar agora de cada família, de cada região, né, Bruno? Olha, nós não tínhamos combinado isso, você queria falar essa parte. Não, eu tô de boa, então. Acabou aqui o episódio, tchau. Falou, tchau, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Deixa o like e o curtir, não, brincadeira. Mas deixa o like, o curtir, se inscreve no canal. Falando isso, já aproveitando a brincadeira, se inscreve. A gente adora ler o comentário de vocês. Deixem comentários, perguntas, questionamentos, opiniões. A gente gosta de tudo isso, de ler, de acompanhar como se vocês estão gostando do nosso trabalho. Exatamente. Como a Paola falou, né? Aqui começa, então, o livro de números. Opa! Sobre o contingente de onde cada um veio, a quantidade de naus e etc. E aqui, né, Paola, nós temos, né, a segunda menção. Na verdade, eu não lembro, acho que no começo do capítulo não chama, não. É a primeira menção neste capítulo. Vocês lembram o nosso primeiro episódio? Se não, você escute o nosso primeiro episódio, onde nós já introduzimos tudo falando das musas, né? Que elas que eram as deusas da lembrança e dos cantos, ou seja, as deusas dos Aedos. Quando chega nessa parte, para vocês verem quanto é difícil, o Homero chama as musas, fala: musas, eu não lembro, me lembrem aí quais eram os contingentes, quantos navios eles tinham e de onde eles vieram. Eu não lembro de todos os Aquilos. E aí eu vou citar aqui os mais importantes, né? E isso vai nos fazer entender o porquê que Agamenon, além daquela parte do cetro, né? Que a Paola já mencionou, que veio do próprio Zeus, né? Foi passando de mão em mão até chegar ao pai dele. E após chegar ao pai dele, chega a ele mesmo.
né? Além do cetro, ele tinha o maior contingente. Nós vamos comparar aqui com alguns dos mais famosos, né? Ou com os personagens que nós veremos mais no decorrer da história, né? Então, dos aqueus de longos cabelos, nós temos Ajax de Oileu, né? Que veio da Lócrida, e ele trouxe consigo 40 naus, né? Ele era chamado de baixinho. Por que baixinho? Né? Conhecido como baixinho porque o Ajax, o outro Ajax, né? Nós vemos geralmente eles estão juntos, né? E chamam os dois ajantes, né? O outro Ajax era muito grande, como já mencionamos. Então ele vinha da Lócrida com 40 naus, né? Naus é navio, certo? Então, Menesteu, este não é tão importante, talvez não apareça tanto na história, mas a cidade que ele vem é bem importante. Ele vem de Atenas, né? E de Atenas ele traz consigo 50 naus. Após esse, né, estamos falando aqui na sequência que Homero conta, e não na sequência de quantidade ou importância, vem Ajax Telamônio, né? Esse sim, o Ajax fortíssimo, poderoso, não que o outro não fosse, mas esse daqui era mais. E era tão bonito que só não superava Aquiles. Ele vinha de Salmínia, né? Também vinha junto de Menesteu, né? Como um contingente a mais de Menesteu ali, mas vinha como rei de Salmínia com 12 naus, né? E aí, o terceiro... É Salamina, né? Não Salmina. Salamina, isso, perdão. É. Eu anotei errado aqui. Então, o terceiro colocado, né, no pódio ali, nós vamos ver o pódio. No pódio, com o terceiro lugar, empatado, né, que terá outro também com a mesma quantidade, fica Diomedes. Diomedes será bem importante na história, ele aparecerá muito, muito. Tanto é que ele será lembrado até na Eneida, né, por Enéas ele será lembrado. Então, Diomedes, ó, Paola? O que você... Pera que eu tô tentando achar o nome dele. Diomedes. Diomedes, certo? Então, ele vem de Argos com 80 naus. Depois disso, na sequência da história, começa assim, aqui já fala de Agamenon. Agamenon vem de Micenas, né? Micenas, Corinto, ali era tudo região dele. E ele traz consigo 100 naus. 100, apenas 100 naus. Imagina o tanto de gente, né? Lembrando que quando eles estão no conselho, né? Após Agamenon falar com Nestor e com os anciãos, diz que a terra, né, estava pesada, estava fatigada de tantas pessoas que tinha que se segurar. Então vocês imaginam o peso, né, a quantidade de pessoas que tinha. Então ele utiliza, né, dessa história para contar a quantidade de pessoas que tinha lá, eram muitas mesmo. E aí, logo depois de Agamenon, né, vem seu irmão. Não, Agamenon, então ele está ali no pódio, né, na primeira colocação com 100 naus. Então depois dele vem Menelau, que agora sim eu lembro, diferentemente do episódio passado que eu tentei lembrar, ele vem da Lacedemônia, né, e Esparta também, que eu queria lembrar, Esparta, né, aquela poderosa nação guerreira que nós vemos lá no filme 300. Ele vem com 60 naus. Esparta! Exatamente, esses filmes são maravilhosos. Então ele vem de Esparta, lá da Lacedemônia, com 60 naus. Depois disso vem o segundo colocado, né, no pódio, que é o próprio ancião Nestor. Ele vem lá de Pilos, né, como nós já falamos no episódio passado, com 90 naus. Depois disso nós temos Ulisses de Liuardis, no conselho semelhante aos deuses, que está com apenas 12 naus lá de Ítaca. Ítaca era uma cidadezinha pequenininha, né? Não era muito grande, era uma cidadezinha pequenininha, então ele trouxe apenas 12 naus. E uma pessoa não tão importante na história, mas eu trouxe aqui porque a quantidade se equipara a de Diomedes, Homeneu, né? Que ele vem com 80 naus e ele comanda os cretenses. Depois tem outra não tão importante que não participará tanto aqui não participará aqui tanto da guerra, mas também tem uma história importante, é Tilepólemo. Nossa, que nome difícil. Porque ele era ancestral de nada mais, nada menos do que Heracles, né? Ou, para nós latinos, Hércules. Porque ele veio aqui junto com apenas 7 naus, mas por ser ancestral de Hércules, né? Ou seja, da força sagrada de Hércules, como dizem,
Eu achei importante mencioná-lo aqui, né? Assim como também terá outros depois. E aí, após ele, Homero já fala aqui de Aquiles, né? E o porquê que Aquiles, mesmo sendo tão poderoso, mesmo sendo o mais forte, o mais belo, né? Não o mais inteligente, ele não era o líder. Porque ele vem com apenas 50 naus. Ele vem de Argos com 50 naus. Ele não tinha o poder para se equiparar, né? Depois vem outro que também participará algum pouco ali da história, que é Filoctetes, né? Ele divide o comando com Médon, né? E ele vem de Alceste com 7 naus. E depois Polépetes. Este também é importante citar, ele não aparecerá tanto na história, mas você verá ele não, né? O nome do pai dele, na verdade, que é Pirito, que ele era filho de Zeus. Então, Polépetes, ele era um descendente direto de Zeus. E ele vinha de Archissa, com 40 naus. E este era o contingente dos gregos, né, ou dos aqueus, dos dánaos. Após isso, Homero novamente chama, né, para si as musas, né, para lembrar também o contingente dos troianos domadores de cavalos, né? E aí ele já começa, obviamente, com o poderoso Heitor, né? Heitor Priamida. E aqui é bem interessante, né? Mais uma vez, o líder não é filho de uma deusa, né? Ele é um Priâmida, mas é o mais forte, né? E que tem o maior contingente junto com ele. Após ele, né? Na sequência, com Homero, vem Enéas, né? Que comanda os Dardânidas. Nós vemos Enéas, a história dele posterior à guerra inteira, ali no livro da Eneida, de Virgílio, né? Depois vem Adrasto e Ânfio, da Adrasteia. Isso aqui é para vocês verem as cidades, né? As cidades de onde cada um vem. E tem uma partinha interessante aqui no final. Fique até o final, que você verá a partinha interessante sobre estes contingentes dos troianos. Então, vem Adrasto e Ânfio, da Adrasteia. Ásio, né, de Percota e Práctio. Exato, Práctio. E depois vem Hipótio e Pileu, né, de Larissa, com um S só, mas quando vocês lerem, saiba que é Larissa mesmo, porque não tem o sigma do grego, não tem o som de Z, né? Então sempre o som de C mesmo. Então da Trácia, né, comandam Piro e Acamas, né? Eufêmio comanda Cicone, Pirécemes, os Peônios, Pilímenes, a Paflagônia. Olha que nome interessante esse, hein, Paula? Ódio é o nome de um comandante e Epístrofo comandam Álibe, né? Eles vieram de longe, dizem que eles vieram de longe, ou seja, os troianos pediram ajuda também, não foram apenas os átridas que solicitaram ajuda de outros reis. E engraçado que essa história de ódio, o local de nascimento deles é descrito como o local de nascimento da prata, né? Olha só que engraçado. Exatamente, ou talvez o local de descoberta, né? Bem interessante, isso mesmo. E aí, comandantes da Mísia eram Cromes e Enomo. Comandantes da Frígia eram Forces e Ascânio. Ascânio também o nome de um dos filhos de Enéas, né? Da Meônia, Mestler e Antifos, né? Comandante da Meônia. E da Cária, essa é a parte que eu falei que seria importante. Da Cária vieram Nastes e Anfímaco. E aqui diz que eles tinham bárbara fala. Quando dizem, né? Quando os gregos falam que alguém tem bárbara fala, é exatamente da palavra bárbaros, né? Do grego bárbaros, que significa nada mais, nada menos quem não fala grego. Sabia dessa, Paola? Então, quem não fala grego... Sim, ou seja, eram os estrangeiros da época, né? Exato. E ali, quando começa, né, a citar os troianos, ele já diz que eles falavam muitas línguas diferentes, né? E o Heitor pede que cada líder fale a seu povo na sua língua, né? Então, esses que não falavam gregos eram os bárbaros. Então, quando você chamar alguém de bárbaro, pode chamar qualquer brasileiro, porque eles não falam grego. Quase qualquer.
E aí, Ou, na para verdade, fique finalizar, né? subentendido que você tá chamando a pessoa de não é seu conterrâneo. Você é um bárbaro. Ou seja, você Exato. não é meu conterrâneo. Você é de longe. E Exato. aí, a última cidade a ajudar os troianos é a Lídia, né? Que com os seus reis Sarpedon e Glauco. Glauco também aparecerá bastante, né? O famoso arqueiro Glauco. E esses são as cidades, né? E o contingente dos troianos, assim como as naus, as cidades e o contingente dos aqueus de longos cabelos. Certo, Paulo? Então acho que eu terminei aqui o livro de números, né? Foi até rápido. Você nem percebeu passar. Foi mais Precisou rápido nem do parar que, para perguntar do foi que mais imaginar. rápido do que nas páginas do livro, né? Nossa, nas páginas do livro era Heitor, de não sei onde, de não sei onde. Ah, não, tá bom, vai pra próxima. Até se perde, né? Você até se perde. Ele fala, É. peraí, ele é da onde exatamente, meu filho? Não, e isso é engraçado que a versão da Penguin, né, de Homero, que é a tradução do Frederico Lourenço? Frederico Lourenço, ela vem com os mapas, né? E aí eu Exato, ali na fiquei. página 104. A capa chega a estar amassada, porque eu ficava indo, voltando, eu ficava olhando, tá bom, vou lá pro mapa. Ficava Exato. olhando, tá, Essa é a única realmente parte amassa. boa. Essa é a única parte boa Exatamente. dessa parte do capítulo, né, na Exatamente. verdade. É divertido. Tipo, é o contexto histórico. É igual mais ou menos quando você estuda geopolítica, que você olha assim e fala assim: ah, os Balcãs. Aí você fala assim, tá? Onde ficam os Balcãs? Vamos abrir o Google. Essa é uma coisa interessante para quem tá lendo, viu, Bruno? Uma dica interessante. Se você tiver com uma tradução ou com uma versão da Ilíada que não tenha um mapa, né? Pô, pega um mapa virtual interativo, o Google Maps, o Google Earth, sei lá, dá um jeito aí e coloca lá, porque realmente essa parte fica muito mais interessante quando você tá com o mapa do lado. Né, Exato, Bruno? você percebe aonde eles passaram ali, o mar Egeu, você sabe o que é o Helesponto, que tanto falam ali, né? Tanto vão falar da história. Exatamente. Fala da ilha, o que fica entre o Simoente e o Escamandro, né? O Xanto, né? Que também é conhecido. Então Ou isso é bem então Cefis, importante. o Rio Divino. Isso, exato. Então, isso é bem interessante você ter essas coisas. E quando eles falam, por exemplo, ali, que o próprio Tircetes, né, ele falou sobre a passagem por Linesso, você vê de onde eles vieram, né? Ou seja, eles destruíram até Tebas, né, que nós comentamos, né? Tebas de 7 portas lá, né? Então, eles destruíram a própria cidade de Heracles ali, passaram por Linesso, né? Conseguiram algumas pessoas lá, né, destruíram a cidade, pegaram algumas mulheres, levaram riquezas também. Então, com os mapas, isso te ajuda bastante, né? Até mesmo para você entender o porquê que um tinha mais contingente do que outro. Por exemplo, se você ver lá Ítaca é uma ilha praticamente, né? Bem pequenininho, diferente Exato. ali de Micenas, né? Do Agamenon, que era uma quantidade de terra enorme. Exato. E até também para ter dimensão das cidades principais, né? Creta, Micenas, e tentar contextualizar, porque muito parte do entendimento da história também vem com o entendimento da geografia, né? Quando você vê a geografia, fica melhor para você imaginar, né? E é até por isso Exato. que eles colocam, né? Fora Essa que nessa informação lá. pandemia é um jeito de viajar sem viajar, né? Exato, também, e ainda para um passado distante. Olha que maravilha. Exatamente. E é engraçado que também, quando você olha lá, você vê que Zeus, muitas vezes, ele vai ao Monte Ida, né? Ele vai lá e desce e fica até o Monte Ida. E aí você consegue também ver que ali do Monte Ida ele tinha a visão da cidade de Ilion com o mapa, né? Porque não era tão distante assim, né? Exato. De um lugar para o outro e tal. E é bem interessante isso. Você também consegue ver, né, onde estava ali, né, o acampamento grego, né? Eles ficavam depois do rio Escamandro, né? Aí tinha que passar o rio Escamandro, né? Ali na planície de Troia. Aí tinha a colina, né, da Batieia, né? Isso aqui você pode ver ali na página 101. E depois eles passando o rio Simoente, aí sim tinha a cidade de Ilion, né? Ou Ilião. Exato. Então você vê todas essas questões, você vê ali o mar, né? O mar não, né? A praia onde os aqueus colocaram os seus navios, né? As suas naus, onde eles atracaram. Vê que fica A Baía perto. de Troia. Isso, o acampamento grego ali na Baía de Troia, você vê que fica perto do forte de Heracles e tal. É bem interessante. Tudo isso faz uma diferença no seu imaginário
para você conseguir entender quando eles começam a guerrear lá, você perceber, então, eles passaram por aqui, é por isso que teve tal coisa. Então, ajuda bastante na imaginação. Exatamente. Bom, eu acho que conseguimos, né, falar tudo que queríamos, né? O episódio, como sempre, deve ter ficado grande. As informações, eu acredito que ficaram mais interessantes do que você propriamente lendo o livro de números apenas. Exato. Com certeza. E, pessoal, muito mais obrigada, né, obrigada por acompanhar essa jornada. Por favor, se você ainda não curtiu e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. A gente precisa muito tanto dos likes quanto da inscrição de vocês. Quando você dá o like, você fala pro gerador pra inteligência artificial do YouTube que você gosta de conteúdo assim, então ele vai te recomendar mais conteúdos desse jeito. E fora que você apoia o nosso canal também. E fica aí muito obrigada e boa noite. Tchau. Boa noite, até a próxima. A não menos.